Olá, meus caros! Estamos de volta com mais um episódio do Lei Maria da Penha em Foco com o Dr. Júlio Konkovs, que vai falar pra gente de mais uma novidade aí, né, Dr. Júlio? Olá pessoal, tudo bem? Doutora Luciane, tudo bom? Sempre um prazer estar compartilhando essa mesa com a doutora. E de fato, nós temos uma novidade além do canal Lei Maria da Penha em Foco, que conta agora com 3 mil inscritos. Quero agradecer a todos os envolvidos, agradecer a doutora Luciane, que vem participando de forma ativa com a gente. Muito obrigado, gratidão mesmo. Gratidão a vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. O pessoal da Infobyte, muito obrigado também. O pessoal maravilhoso que vem fazendo esse trabalho magnífico e nos ajudando a impulsionar cada vez mais, levar esse nosso canal, levar conhecimento para todo o Brasil e para o mundo, né? E também agora, uma novidade, o nosso canal está também no Spotify, que é um canal, uma mídia que vai trazer todos a forma de áudio, né? Todo esse canal todo do YouTube, Lei Maria da Penha em Foco, que vai ser migrado aí para o Spotify. Que você que não tem tempo de assistir, está dirigindo muito, vocês vão poder agora ouvir todo o conteúdo do nosso canal Lei Maria da Penha em Foco. Então, muito obrigado, parabéns aí a todos vocês. Parabéns a todos nós, parabéns à nossa equipe, né, da Infobyte, que também trabalha com tanto afinco, né, e assim, sempre entregando um conteúdo de qualidade, né, junto com o doutor. E é uma grande equipe aqui, né, doutor? Que Não só bom. uma equipe, que é um casamento que deu certo, né? Pois Casamento com é, a doutora, muito bom muito compartilhar esse obrigada. conhecimento, É né? uma Houve troca. engajamento bacana e o pessoal da Infobyte, aqui eu quero render nossas homenagens, o Danilo, que preside aí também. Olha, eu nunca vi uma empresa tão assertiva. Então, você que está procurando uma empresa profissional, literalmente, esse aqui é o exemplo vivo de um trabalho bem feito. Então, procurem a Infobyte. Vocês vão se dar bem, ok? Pois é. E vamos começar, né, doutor Júlio, falando daquele tema que é tão importante, principalmente nos dias atuais, né, com toda essa onda de violência que a gente passa em todo mundo, né, porque não é só aqui no Brasil, mas vamos focar, né, no nosso tema, que é a Lei Maria da Penha em Foco. E eu tenho uma pergunta, né, que é a questão do tempo de vigência das medidas protetivas, né? Geralmente elas são concedidas com tempo determinado ou por prazo indeterminado, mas com relação ao prazo determinado dessas medidas, como é que a lei se posiciona nesse sentido, doutor? Oi, a doutora Luciane, o que acontece? Primeira coisa, a lei ela estabeleceu um prazo indeterminado de vigência das protetivas. Porque é óbvio que as protetivas elas estão submetidas a uma situação de risco. Ou seja, o risco é incompatível com a pré-fixação de um prazo. Então, o juiz que fixa um prazo, ele está adivinhando quando a situação de risco vai acabar. E eu acredito que não é por aí. O STJ, em recente entendimento, perfilhou uma orientação de que as protetivas elas vigoram por prazo indeterminado, enquanto a situação de risco perdurar. Da mesma forma, a Lei 11.550 de 2023 já consagrou essa ideia que foi emanada dos tribunais. Então, houve uma positivação do entendimento dos tribunais pela Lei 11.550. Ocorre que muitas decisões, apesar dessa orientação do STJ, apesar da Lei 11.550, muitas decisões fixam prazo determinado de vigência. Ou 6 meses, ou 1 ano, ou até 2 anos. Imagina a decisão fixa, que a vigência, como que o juiz sabe que essa situação de risco vai perdurar até 6 meses, 1 ano, 2 anos? Então, é óbvio que essa situação, aqui vem uma crítica, além de o juiz atuar como um adivinho, ele está criando uma expectativa, falsa expectativa naquele homem que foi intimado. Porque na visão da pessoa leiga, quando o juiz fixa um prazo, qual que é a ideia que vem na cabeça do leigo?
Que daqui 6 meses a protetiva vai ser revogada, porque o juiz colocou ali 6 meses. Mas, na verdade, o que vigora é que esse prazo de 6 meses não é uma promessa de revogação, é uma promessa de reavaliação. E isso acaba criando uma enorme confusão. Uma enorme confusão porque o direito e as decisões judiciais precisam ser claras. Elas precisam abranger as pessoas que não têm conhecimento jurídico. Não só é feita para o advogado, para o promotor e para o juiz. É feita para a sociedade. E a sociedade menos afeiçoada a essas questões técnicas acabam sendo levadas ao erro de supor que depois de 6 meses a protetiva acaba caindo automaticamente. E aí eles acabam se aproximando da suposta vítima na crença de que as protetivas não estão mais vigorando. E o que acontece? A pessoa vai presa porque a protetiva, segundo orientação recente, só é revogada por meio de uma decisão judicial. Pois é, e isso é muito recorrente, né, doutor? O doutor tem pego muitos casos assim, onde o cliente já procura o doutor numa situação onde existiu essa medida protetiva, ela não houve uma fixação de um prazo, e aí em um determinado momento as partes voltam a se conectar, ou tem alguma situação de aproximação aonde ocorre novamente esse fato, aonde esse cliente ele passa por essa situação, né, de cumprimento dessa medida. O senhor já pegou algum caso assim, doutor? Tem muitos casos nesse sentido? Aumentou os casos justamente por essa ambiguidade. O cliente ele me procura já com mandado de prisão em aberto. Ele já está foragido, desesperado, porque recentemente, nessa semana, me procurou um rapaz com mandado de prisão expedido, que no alvará de soltura dele, o juiz estabeleceu o prazo de 6 meses de vigência das protetivas. Passou esse prazo, ele acreditou que as protetivas já seriam revogadas automaticamente e procurou a ex-mulher. E ela denunciou e não estava revogada, porque, repito, revogação de protetiva só acontece por meio de decisão. O juiz, quando fixa um prazo, ele está, na verdade, prometendo que vai reavaliar, não está prometendo que ele vai revogar. Então, isso é muito importante. Não confie no prazo. Uma protetiva só é revogada por meio de uma decisão expressa em sentido contrário. Interessante. Doutor, agora eu vou pegar um gancho aqui no que o doutor acabou de falar, que é a questão da prisão, né? Porque a gente sempre está falando aqui de medida protetiva, de revogação, de respeitar a determinação que foi feita ou apresentar uma defesa, mas a gente precisa abordar também a questão da prisão, porque ela ocorre em casos de descumprimento da medida, não é isso? Como que funciona, né? Essa pessoa que descumpriu essa medida protetiva, né? No momento que ela é acionada, como é que funciona isso e como é que ele pode fazer para reverter isso ou para ter essa prisão relaxada, talvez? Como é que funciona, doutor? Doutora Luciane, há 3 coisas na vida que a gente não escapa: da morte, do tributo e da prisão por descumprimento de medidas protetivas. Isso é certo. Então, descumprir medidas protetivas, vai preso, não tem conversa, não tem classe social. Vai preso mesmo. Isso é uma política afirmativa de um Estado comprometido com a segurança da mulher. Eu acho que está certo. Ocorre que as repercussões, as consequências, melhor dizendo, do descumprimento, porque a medida protetiva ela está regulada lá no artigo 22 e o crime de descumprimento no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, recentemente, a Lei 11.990, ela ampliou a pena, né? O que significa que ela passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos para quem descumpre medidas protetivas. Então é a Lei 11.994 de 2024. Foi essa lei que alterou. Então, além do homem ter o problema anterior, que ensejou a medida protetiva, se ele descumprir essa medida protetiva, ele pode ser preso preventivamente, sem prazo determinado, e responder ao crime de descumprimento de medidas protetivas
com pena de reclusão que varia de 2 a 5 anos. É pesadíssimo. Então, você, homem, que tem medida protetiva, para uma boa defesa, a primeira providência é respeitar a ordem judicial. Não tem ótima defesa se você não cooperar, se você não respeitar a ordem judicial. Legal. Doutor, e com relação à questão da característica, né, de autônoma das medidas protetivas, né, a gente sabe que acontece em muitos casos de divórcio, a pessoa tentar ali fazer um acordo também com relação a essa medida, pedir para retirar, né? Como é que funciona? Como é que é essa... Por que não é orientado, na verdade, a essa pergunta, a você fazer um acordo também com relação a essas medidas, né? Num divórcio, enfim. Por que não se orienta a trazer essa questão da medida para dentro do acordo ali do divórcio, da partilha? Perfeito, uma excelente pergunta. Porque é o seguinte, quando o homem recebe medidas protetivas, ele está fragilizado. Principalmente aquele homem que nunca teve um histórico com envolvimento de violência doméstica. Então, quando ele recebe essas restrições, ele fica em choque, ele fica impactado. Então, essa situação, essa atmosfera que envolve esse contexto, ela propicia que esse homem aceite qualquer condição imposta pela suposta vítima e acaba fazendo um mau acordo. Então, por quê? Porque ele tem medo dessa situação se agravar ou a suposta vítima querer se aproveitar da situação para piorar a situação jurídica daquele homem, porque ele não aceitou as condições impostas naquele momento. Não estou dizendo que todas as mulheres agem assim, não é nada disso. Antes que eu seja apedrejado, é bom estabelecer que nós somos a favor da Lei Maria da Penha, nós estamos falando de casos excepcionais, casos pontuais que não refletem a totalidade das mulheres. Mas o que nós presenciamos, eu não posso jogar minha experiência no lixo, e que nós presenciamos muitos casos, cada vez mais crescentes, de situações em que as medidas protetivas são desviadas para se obter mecanismos indevidos, sobretudo com relação à partilha indevida de bens, para questões, discussões de guarda, visitas e alimentos. Então é importante, você que homem, que tem medidas protetivas, não aceite nenhum acordo patrimonial enquanto as protetivas perdurarem. Porque é curioso, doutora Luciane, o homem representa risco e por isso tem as minhas medidas protetivas. Agora ele passa a não representar mais risco quando o assunto é patrimônio? Ora, pau que bate Chico, bate em Francisco. Se eu sou um risco para você e tenho protetiva, eu sou um risco também para não discutir a medida patrimonial. Então espera as protetivas serem revogadas para que vocês, numa mesa redonda, perante a igualdade, consigam negociar em pé de igualdade essa transição patrimonial. E aí, nesse ponto, doutor, eu quero fazer um adendo. Por quê? Porque eu vejo assim, que os casos de Lei Maria da Penha são casos muito específicos e que precisa de um profissional que seja realmente especializado, capacitado para lidar com esse trato, o que é diferente de um profissional da área de família, né? Porque a gente está falando de uma legislação que ela tem um regramento próprio, um regramento especial, como é o caso, não é isso, doutor? Sem dúvida. Por que a Lei Maria da Penha se transformou num microsistema complexo? Porque ela envolve matéria civil e criminal. Na minha avaliação, você sabe que é o direito, a Lei Maria da Penha, na minha avaliação, ela é a faceta criminal do direito de família. Então eu repito aqui, a Lei Maria da Penha é a faceta criminal do direito de família. Porque os conflitos são germinados no seio da família e acabam tendo repercussão criminal e vão parar na Lei Maria da Penha. E a Maria da Penha acaba sendo um instituto para refrear esses abusos, essas discussões, né, que acontecem aí geralmente. Então,
O profissional que atua no âmbito da Lei Maria da Penha, ele tem essa habilidade de transitar bem no civil, na área de família e também no criminal. Porque as medidas protetivas hoje, se pegar a história delas, elas eram concebidas lá atrás, num futuro não tão distante, num passado não tão distante, melhor dizendo, que é o seguinte, você tinha a protetiva vista como uma cautelar preparatória, ou seja, para que ela fosse concedida era necessário ter um crime base, e hoje já não. Ela é uma medida civil de natureza satisfativa, então ela é uma tutela inibitória satisfativa, tem conteúdo civil, mas as suas consequências acabam sendo criminais também. Então até hoje isso impacta no próprio recurso cabível contra as protetivas. Não se tem um consenso, então essa é a minha sugestão até de alteração legislativa, para criar um recurso contra a decisão que concede, o que revoga, o que prorroga. Afinal de contas, qual recurso é? Hoje estamos no campo do vale tudo. Pois é, doutor. E aí, pegando esse contexto do que o doutor acabou de explicar aqui, né, trazendo para a mesa, né, um advogado especializado, né, que pode aí acelerar essa revogação da medida protetiva, como é que o doutor ele passa essa experiência para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para entender a atuação do doutor nesse campo, né, que é a especialidade do doutor? Como é que essas pessoas podem entender melhor isso a partir de um caso prático? Perfeito. Na verdade, o que acontece, fala assim, qual que é a função do advogado especialista na Lei Maria da Penha? O que, de fato, pode ser feito para ajudar o cliente? Eu trago aqui um exemplo. Nós fizemos um mapeamento dos casos de revogação e boa parte desses casos nós tivemos uma estratégia específica, que é vencer pelo cansaço. Vencer pelo cansaço significa o seguinte: considerando que o STJ e o judiciário entende que a suposta vítima deve ser intimada para se manifestar sobre o pedido de revogação formulado pelo homem, então nós sabemos que ela precisa dar a sua opinião antes do juiz decidir. Então, quando nós formulamos o pedido de revogação das protetivas, nós pedimos para que a suposta vítima seja ouvida. Por que isso? Porque geralmente a suposta vítima ela não mantém os seus endereços atualizados, ela também às vezes não se pronuncia sobre a decisão, o juiz dá um prazo de 5 dias, 10 dias para ela se manifestar e ela não se manifesta. Então no primeiro pedido ela se manifesta, no segundo ela se manifesta, no terceiro ela deixa de se manifestar. Essa desídia representa desinteresse. E o desinteresse significa ausência de risco, logo, ausência de risco deve ensejar a revogação das protetivas. Legal, doutor. Agora, me surgiu uma dúvida e eu acho importante esclarecer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam entender melhor, porque a gente está falando tanto de medida, né? A gente está falando de muita coisa, mas é importante que a gente delimite aqui quais os casos em que é possível se pedir essa revogação dessa medida. Quais os casos específicos, assim, coisa prática mesmo para os nossos ouvintes terem em mente, assim, esse pedido. Veja, em qualquer situação em que exista medidas protetivas, é possível a revogação. Porque as protetivas, elas nascem para serem revogadas. Elas não nascem para se perenizar no tempo. Elas têm uma função que é de proteger a suposta vítima. Então, durante um período. Então, o homem, quando recebe essa proteção, essa intimação, ele precisa constituir uma defesa, porque é contraintuitivo você receber a intimação com todas aquelas restrições e não se pronunciar, não dar sua versão, simplesmente acatar a ordem. Acatar a ordem é sua obrigação, mas é seu dever também apresentar uma sua versão. Afinal de contas, lá na frente, você vai ser indagado sobre aquele fato. E você vai dizer, eu não me defendi. Como você está falando que é inocente e não apresentou uma defesa? Então eu adoto essa ideia como defesa como registro histórico. O
que nós já abordamos essa ideia em outro episódio, né, do nosso podcast. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de tratar desse assunto, que o homem precisa dar sua versão. Senão, ele acaba intuitivamente demonstrando que ele cometeu aquelas denúncias formuladas contra ele. Certo. Então, no caso de uma aproximação da própria vítima, né, em querer até muitas vezes reatar o relacionamento, é um caso onde se pode pedir essa revogação, não é isso, doutor? Não só pode, como deve. Me parece o seguinte, se a suposta vítima pede protetivas, é sinal que ela está em risco. Ela está alegando que está em risco. Se ela, por outro lado, pede a protetiva e vai ao encontro, procura a pessoa contra quem ela alegou estar em risco, me parece que ela está violando a boa-fé. Ela está utilizando o maquinário estatal, as estruturas do Poder Judiciário para benefício próprio. Isso não pode. Aí tem recurso público, tem que usar com responsabilidade. Daí eu afirmo que o homem precisa ser educado, mas a mulher também precisa ser educada a fazer bom uso responsável das medidas protetivas. Medida protetiva não é um atalho para a ação de família. O que você obteria na área de família, você consegue mais rapidamente conseguindo protetiva. Está errado. Isso não tem violência, não tem risco, logo não tem lugar para as protetivas. Então, quer discutir patrimônio, guarda e visita, vai para a vara da família. Não utiliza esse expediente criando uma história mirabolante para justificar a incidência das medidas protetivas. Isso não pode. Na minha avaliação, a mulher que age assim deveria ser punida. Certo. Doutor, e a gente está falando muito, né, da questão da vítima, né? E eu acho que é importante aqui a gente informar a todos que nos acompanham quem são essas reais vítimas, né? Porque muitas vezes a gente acaba figurando a mulher, né? Mas a gente sabe que dentro do ambiente familiar existem outras possíveis vítimas, não é isso? Quem seriam essas vítimas, doutor, também, que poderiam aí se valer da Lei Maria da Penha, né? E como o homem, no caso, ele pode fazer para se defender também nesses casos? Qual que é a orientação do doutor? A Lei Maria da Penha é um instituto que visa proteger a mulher, numa visão mais global. Muitas pessoas confundem as protetivas com conjugalidade. Ora, só a esposa companheira poderia solicitar medidas protetivas. Eu canso de receber ligação assim, olha. Ah, mas eu não sou casado com ela pediu protetiva. Não se aplica protetiva. É claro que se aplica. Até mesmo numa relação casual, você pode aplicar as medidas protetivas. Uma pessoa que trabalha, uma empregada, enfim, trabalha naquele contexto e ela é oprimida, né, em razão da sua condição de mulher, ela pode se valer das protetivas. Não é necessário coabitação também. Ela não mora comigo, ela é minha namorada só. Não importa. Há uma relação de afeto que é protegida e tutelada pelo direito. Diferentemente de uma situação em que a vizinha do lado acaba tendo um desentendimento com você. Não há uma relação nem de conjugalidade, nem de parentalidade, nada disso. É uma relação apenas de cunho de vizinhança, que obviamente que qualquer relação, qualquer discussão ali naquele entorno não se aplica à Lei Maria da Penha, e sim a outra legislação, como o Código Penal, o Código de Processo Penal. Mas o âmbito de atuação da Lei Maria da Penha é muito largo, justamente para cobrir a complexidade da vida, né? Principalmente a vida familiar, que ela muda constantemente. Todo momento tem um arranjo familiar, um relacionamento novo, agora tem o trisal, outras questões que a vida traz. E o direito, ele sempre vem na rabeira. Ele sempre busca olhar para o fenômeno social e regulamentar. Doutor, e ainda dentro dessa pergunta, a gente tem a situação onde esses próprios familiares ainda querem manter contato com esse homem, né? Vamos colocar assim. Como é que o doutor ele entende isso? O que o doutor recomenda
nesses casos aos seus clientes? Uma curiosidade que a Maria da Penha, aqui nesse caso em particular que você está colocando, o juiz aplica uma restrição para uma pessoa que não pediu. Olha só que interessante. A suposta vítima pede protetiva, o juiz concede protetiva para ela e para os familiares. O juiz não consultou os familiares se eles queriam ou não proteção. E mesmo assim concede sem os familiares solicitarem. Porém, nós temos alguns casos em que, apesar das protetivas, os familiares da vítima, eles têm um bom relacionamento com o autor do fato, o homem. E por essa razão acabam conversando, chamando o homem para uma confraternização, apesar da existência da protetiva com relação àquela suposta vítima. Então, nesse caso, quando o homem tem bom relacionamento com os familiares da suposta vítima, antes de uma aproximação, tendo em vista que a decisão proíbe o homem de se aproximar ou de entrar em contato com os familiares, é de bom tom ter a prudência de colher a declaração dos familiares dizendo que eles não querem a proteção e não desejam ter essa restrição, haja visto o bom relacionamento com o homem. E aí, diante dessa declaração, informar para o juiz essa circunstância e pedir a revogação com relação aos familiares da suposta vítima, para que não haja mal-entendido e esse homem não seja prejudicado, até preso, por descumprir medidas protetivas nessa ocasião. Então, é sempre importante ficar atento a essas questões, né, doutor? Porque se a vítima não pediu, então é importante que o homem também tenha essa consciência e procure uma defesa especializada para que ele possa, daí, né, também fazer valer os seus direitos frente a essa, acho que uma certa arbitrariedade, poderia dizer assim? Sem dúvida. Eu penso que, como a Lei Maria da Penha vem sofrendo interpretações muito, muito constantes e também objeto de muitas leis que vem modificando, ampliando, e isso, de fato, quem não é especialista nessa área acaba tendo dificuldade de acompanhar essa mudança legislativa e jurisprudencial. Então, nós perdemos, às vezes, a oportunidade de defender bem o nosso cliente por desconhecimento de uma nova regra. Então, nós tivemos duas leis importantíssimas que mudaram drasticamente o paisagismo das medidas protetivas, da Lei Maria da Penha em particular também, que é a Lei 11.550 e a 11.994, que fizeram uma revolução, mudando pena, mudando crime, tornando o crime de ação pública condicionada para incondicionada, enfim, uma série de questões, de alterações que elas são muito melhor manejadas por um advogado especializado, não tem a menor dúvida. Aliás, só para finalizar, quando nós machucamos o joelho, não vamos no cardiologista, vamos no ortopedista. É a mesma coisa, né? Você é intimado de medidas protetivas, recebe uma acusação, tem que procurar um advogado especialista. Aliás, é importante a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem que nós temos um episódio específico, né, que ele vai falar justamente sobre essas alterações que a Lei Maria da Penha sofreu, né, nos últimos anos, né, doutor? Em especial, acho que no ano passado foi isso, né, doutor? Hoje nós temos aqui, graças ao nosso casamento das equipes, né, nós tivemos aí, nós temos, acho que, muitos episódios, né, feitos, tratando exatamente do tema, esgotando o tema. Essa é a nossa preocupação. Porque o escritório é um laboratório e que nós trazemos aquela ideia, aquele case e transformamos isso em aprendizado. Porque a dúvida, o problema de um cliente pode ser a dúvida, o problema de milhares de pessoas. E nós trazemos isso de uma forma mais didática, democrática e sem demonizar a mulher, sem demonizar a Lei Maria da Penha, porque nós somos a favor da Lei Maria da Penha, é uma importante ferramenta de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Nós entendemos que o Brasil, infelizmente, está no ranking dos países que mais matam as mulheres, que mais agridem as mulheres, e a Lei Maria da Penha é um poderoso instrumento.
O que nós buscamos é uma correção hermenêutica, uma atualização legislativa, que também nos outros episódios apresentamos as nossas sugestões de atualização da Lei Maria da Penha e que foi elaborado de forma pioneira pelo nosso escritório, pelo nosso canal. Então isso é fruto de muito trabalho, de um trabalho especializado. Doutor, e com relação às medidas protetivas em favor dos filhos, né, muitas vezes vítimas de um tipo de violência mais profunda, né, a gente sabe que essas medidas elas são diferentes das autônomas, né? Como é que o doutor explica isso? Aqui nós temos que vencer um mantra que é constantemente propagado, seja pela doutrina, enfim, pelas pessoas leigas, que o uso excessivo do cachimbo entorta a boca. É isso que é a situação. Quando as protetivas são concedidas, sobretudo em favor da vítima, a mulher, elas são autônomas. O que significa isso? Que elas não dependem de um inquérito policial ou de uma ação penal para sobreviver. Elas independem, independente da existência de inquérito policial ou ação criminal. Perfeito. Até aí, esse é o entendimento que nós temos atualmente. Ocorre que, com relação a vítimas, crianças, esse entendimento ele deve ser flexibilizado. Porque o homem recebe as protetivas, as restrições, interrompendo, suspendendo a convivência com o filho em razão de uma denúncia onde aquela criança é a vítima. Então, a autoridade policial interrompe aquela convivência para poder investigar aquela denúncia, para ver se aconteceu ou não o fato ali imputado àquele homem. Então, tem-se um inquérito policial. Enquanto o inquérito policial está tramitando, que é a investigação, as protetivas estão valendo, porque precisa ter apuração primeiro para depois saber se aquele homem voltará a conviver ou não com seu filho. No final da investigação, concluindo que o homem não praticou nada, que o fato não existiu, que não há prova de absolutamente nada, se esse inquérito policial for arquivado, automaticamente as protetivas devem ser revogadas. Então, com relação a esse caso específico de vítimas crianças, as protetivas elas estão vinculadas ao inquérito policial para apuração do suposto fato. Diferentemente das protetivas em favor da mulher, que essas são autônomas. Essas, na verdade, subsistem independente da existência de inquérito policial ou não. Então nós temos que diferenciar protetivas para os filhos, que busca a apuração de um suposto crime, que a criança é vítima. Então, nesse caso, espera-se o inquérito policial. Se o inquérito foi arquivado, a convivência retoma automaticamente. Deve retomar e as protetivas serem revogadas. Em caso de vítimas mulheres, não. Ainda que haja o arquivamento do inquérito ou um processo criminal, essa protetiva pode subsistir em razão do seu caráter autônomo. Doutor, agora uma curiosidade. No caso de uma mulher, né, um caso de uma medida protetiva em favor da mulher, né, na qual ela está grávida, né, como é que fica o direito desse homem de acompanhamento dessa gestação? O doutor já pegou algum caso assim? Como é que funciona isso? Já peguei e não é difícil acontecer isso. Ocorre que não dá pra gente chupar bala com o papel. O que eu quero dizer com isso é que nós temos aqui dois bens jurídicos em colisão. Primeiro é o direito da vítima de ser protegida pelo Estado. E por outro lado, temos o direito daquele pai de acompanhar a gestação, de acompanhar a maternidade, de acompanhar o nascimento. Ocorre que essa questão ela é muito densa. Imagina se todas as questões fossem levadas para o judiciário. Primeiro que não há tempo. Vários casos em que nós presenciamos, não deu tempo do juiz se manifestar sobre a presença daquele pai que tem medidas protetivas no nascimento do filho. Então, para a maioria dos casos, o homem não assistiria o parto
e teria aquele momento no hospital, onde tem monitoramento, tem segurança, então tem mais pessoas ali para preservar a integridade emocional e física da mulher, que a mulher, quando tem um filho, ela tem já a mudança hormonal, tem todo um cuidado, né, que precisa ser respeitado. E eu acho que aí cabe o bom senso também, né? A gente precisa também proteger, precisa resguardar os direitos, mas naquele momento em particular, a mulher está mais fragilizada ainda. Então qualquer tentativa, isso vai refletir até mesmo na amamentação. Isso eu acho que tem que ter o bom senso, acho que deve predominar. Eu acho que entrar a fórceps, com decisão, eu acho que nunca é o melhor caminho. Espera a poeira baixar, formule os pedidos, obviamente, para que o seu direito, o direito do homem, seja preservado, para que ele mantenha a convivência, né? Mas que aquela intimidade, aquele momento da mulher seja também respeitado. A minha pergunta se faz justamente por isso, né? Porque é um momento muito, muito difícil, né? Até mesmo para o homem, porque afinal de contas é o filho dele que está ali. Então, nesses casos, ainda assim, é sempre bom ter o apoio de um profissional que entenda, que possa orientá-lo, para que também ele não cometa nenhuma besteira, não saia tomando atitudes que possam prejudicá-lo ainda mais, não é isso, doutor? Sem dúvida. O trabalho consultivo, nesse caso, é muito importante, porque a gente evita problemas. O papel do advogado é evitar problemas e resolvê-los. Então, nesse caso, se o cliente é o meu cliente, e eu vejo nessa conduta dele um potencial para que ele seja prejudicado, então nós temos que orientar, esse é o nosso dever de orientar. Falar, olha, é seu direito, mas nesse momento em particular, é difícil o juiz conceder a sua aproximação. Nós entendemos, de fato, a sua necessidade, mas nesse contexto em particular, as chances são remotas do juiz conceder, porque a mulher está vulnerável em razão da gravidez e tem uma mudança hormonal toda, e isso é um fator que é levado em consideração, um fator humano que é íncito ao problema, né? Então, mas de qualquer maneira, me parece razoável também conciliar isso. Então a criança ela pode também receber o afeto do pai, porque é importante para a criança isso também. Então, naquele momento em que a criança está separada, ela pode ter ali o acolhimento do pai, sem ter o contato direto com a suposta vítima. Certo. Doutor, vamos falar um pouco sobre o efeito automático suspensivo das medidas protetivas, né? A gente sabe que o doutor faz algumas críticas com relação a esse efeito, né, a esse mecanismo. Compartilhe um pouco com a gente o porquê dessas críticas, o que o senhor entende que não faz muito sentido. Na minha avaliação, isso é obsceno. É obsceno. Isso é uma mácula na Lei Maria da Penha. É um gol de mão. É um gol de mão. Então, conceder efeito suspensivo automático ao recurso da vítima que busca reativar as protetivas é gol de mão. É um vale tudo. Então o que significa isso para você que está chegando agora? O homem demorou, às vezes, anos para revogar as protetivas e é revogada por meio de uma decisão proferida por um magistrado, uma magistrada que estudou a vida inteira, pessoa de extrema capacidade, que analisou o caso concreto e viu que, depois de muito tempo, de muita luta, esse homem não representa risco à suposta vítima e revoga as protetivas. Ocorre o que está acontecendo é que a vítima, insatisfeita com essa decisão, que revogou as protetivas, ela recorre. Nada contra recurso, ela tem que recorrer, isso é democrático. O problema está no efeito que esse recurso tem sido recebido. Então, a maioria dos recursos, com uma única petição de interposição, pode estar escrito lá uma receita de bolo, ela protocolou e é chancelado o efeito suspensivo. Significa que o judiciário, ele retirou com uma mão a protetiva e entregou com a outra, em minutos. Então, o homem comemora, a defesa comemora, mas essa alegria dura pouco, porque se a vítima recorreu
automaticamente ela vai ganhar efeito suspensivo, paralisa a decisão e as medidas protetivas de 2 dias atrás que foram revogadas, elas passam a ser reativadas e aí o homem vira um calvário para conseguir lutar para retirar esse efeito suspensivo. E aqui eu dou uma dica. É o clássico caso de impetração de habeas corpus contra essa decisão que recebe automaticamente o recurso da vítima no efeito suspensivo. Então, é uma situação em que se assemelha o efeito suspensivo a uma protetiva de ofício, porque a vítima apresentou um recurso e quem deveria apreciar é a segunda instância. Mas só o fato dela recorrer já daria para ela o direito automático a suspender aquela decisão e reativar a protetiva que foi há 2 minutos atrás revogada. Então isso é esquizofrênico, isso está errado, isso tem que ser alterado na Lei Maria da Penha. Como explicar isso para um cidadão que não conhece o direito? É total descrédito na lei, nas instituições, no Estado. Isso fomenta a violência institucional. A violência institucional que eu defendo é aquela praticada pelo Estado, pelas instituições, contra aquele que recebe a proteção. Nós protegemos em excesso um grupo, em detrimento, vale tudo contra aquele outro grupo. Então nós temos que ter coerência e responsabilidade na solicitação de protetivas, responsabilidade na aplicação de protetivas e responsabilidade na prorrogação das protetivas. Isso precisa ser alterado urgentemente da lei, porque isso é foco de violência. Parece que fica uma coisa um tanto bagunçada, desorganizada, né, doutor? Quando a gente ouve falar dessa aplicação desse efeito automático, né? Isso é um absurdo, isso não tem como explicar. Eu não sei como isso existe. Simplesmente porque houve um recurso e detalhe, muitas protetivas são revogadas por sentenças que sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. E ainda a vítima apela e consegue efeito suspensivo contra uma sentença sem resolução de mérito. Isso não tem como explicar para ninguém. É óbvio que isso vai trazer violência, porque a pessoa fica inconformada com isso. E aí, obviamente, que nós temos que dar uma resposta. Nós temos que mudar esse ponto da lei, assim como outras 10 sugestões que nós apresentamos em outros episódios. Certo. Doutor, eu sei que a gente lá atrás já deu uma pincelada na questão do desinteresse da vítima, né, e a revogação das medidas protetivas. Mas vamos aprofundar um pouquinho isso agora e explica pra gente como é que o judiciário vê isso, o desinteresse da vítima e a revogação da medida protetiva. Tem decisão para todo gosto. Todo gosto. Então a maioria, o que prepondera é o seguinte, todo pedido de revogação, o juiz determina a intimação da suposta vítima para se manifestar. Esse é o entendimento passível, né? Salvo algumas exceções. Ocorre que muitas vezes a suposta vítima muda de endereço e não deixa o endereço atualizado. Lembrando que é dever das partes manterem seus endereços atualizados. E geralmente ela é intimada por oficial de justiça e não se encontra mais o endereço que ela indicou. Ou a própria vara judicial entra em contato via WhatsApp, que é muito comum isso acontecer. E ela já mudou de número ou não responde. Essa desídia demonstra desinteresse. E o desinteresse demonstra que a vítima não se encontra mais em risco. E por essa razão as medidas protetivas devem ser revogadas em caso de desinteresse por parte da vítima. Porque se ela estivesse em risco, a primeira coisa que ela faria era reportar o fato ao juiz. Como ela nunca reportou, as protetivas estão vigorando por um prazo já razoável, e ela foi intimada e não se manifestou, obviamente que esse comportamento incompatível com uma situação de risco deve ser levado em consideração e acarretar a pronta revogação das medidas protetivas. Doutor, pegando um gancho nessa fala do doutor, quando o doutor fala que muitas vezes a vítima, né, ela é intimada através do WhatsApp, o que é muito comum, né, para atualização de endereço, enfim. Isso acontece também da pessoa que recebe essa medida protetiva, ela ser citada pelo WhatsApp, doutor?
Quais os meios que hoje existem que são eficazes e que as pessoas devem ficar atentas a esse tipo de citação, seria, né? Sem dúvida. Hoje, a intimação que predomina é por meio de oficial de justiça. Ocorre que vem se admitindo, em bastante casos, inclusive, de intimações feitas via WhatsApp. Então, quando a vítima, ela por exemplo, pede medidas protetivas, ela preenche e dentre as questões que são perguntadas é se ela aceita ser intimada pelo WhatsApp. E geralmente a pessoa aceita, até porque hoje tudo é feito pelo WhatsApp, né? E geralmente o homem também é comunicado previamente por um oficial pelo WhatsApp que encaminha a intimação das protetivas para que ele tome ciência prontamente das restrições, às vezes sem prejuízo de um encontro pessoal. Porém, quando o oficial tem certeza que a pessoa encaminha a intimação e, em contrapartida, o homem envia o RG, algum documento de identificação, ele se dá por intimado oficialmente. É válida essa intimação. Então, eu acho até razoável, acho importante, até mesmo em razão de um custo todo, né? Porque se tem um custo para que o oficial de justiça vá até o encontro, às vezes pedindo carta precatória, eu acho que tudo é dinâmico, né? As protetivas são integralmente virtuais, porque a intimação não pode ser também. As audiências são virtuais. E eu acho que a gente não pode ter esse preciosismo de exigir que o ato seja formal, né? Uma coisa meio romana até de ser, né? Incompatível com os nossos dias atuais. Agora tem um problema. O problema é que essa intimação ela só tem que ser válida se o oficial tiver a certeza de que o destinatário é realmente a pessoa intimada, para não correr o risco da pessoa não ter conhecimento e acabar sem intenção violando aquela decisão. Nós temos que ter cuidado com isso para não termos aqui prisões injustas, né? Mas isso eu acho que cabe aí o princípio da boa-fé, né? O oficial encaminha a protetiva e a outra parte, o homem envia uma foto da sua identidade, o que estaria absolutamente sanado a identificação daquele homem. Doutor, e é importante a gente ressaltar a importância de receber essa citação por meios eletrônicos, porque muitas vezes a pessoa recebe, não dá muita atenção, ou acha que é um golpe, e acaba deixando isso ao léu, né, doutor? Então, sempre que receber algum comunicado nesse sentido, é importante imediatamente contatar um especialista para que ele possa ali direcionar e informar quais as medidas que devem ser adotadas imediatamente, não é isso, doutor? Sem dúvida. Você levantou um ponto, doutora Luciane, muito fundamental, que são os golpes. A advocacia está sendo bombardeada por golpes, né? Então nós temos que ter a maior atenção com essas informações que chegam ao nosso conhecimento, chegam a clientes. Então, quando o cliente recebe uma intimação dessa, vai ter lá o número do processo e a senha também. Então, ele vai poder consultar, acessando o site do tribunal do seu estado, junto com a senha, vai ver se aquele documento é verídico ou não. Mas geralmente é. Mas aí eu aconselho que contrate, consulte um especialista na área, porque até mesmo para mostrar a extensão das restrições. Tem decisões que impõem ao homem uma defesa em 5 dias, isso é importantíssimo. Tem juiz que concede, e o juiz mais garantista, que ele concede as restrições, mas oportuniza a defesa em 5 dias. Então, se você perde esse prazo, significa também que você não é um ato compatível com uma pessoa que alega inocência. E o profissional vai poder te orientar, te assessorar e te defender de uma forma bem técnica. E aí, doutor, só fazendo uma ampliação dessa fala do doutor com relação às restrições, né? O doutor falou um pouquinho, a gente já falou disso em um outro episódio, mas eu acho importante a gente trazer à tona essas restrições, né, que vêm com a medida protetiva, porque muitas vezes a pessoa acredita que é só o afastamento do lar, né? Ou então um afastamento a nível de distância da pessoa, mas existem outras restrições que podem ser colocadas nessas medidas protetivas? Sem dúvida. Como a vida, né, social é complexa, sobretudo a familiar, a Lei Maria da Penha estabeleceu um rol
exemplificativo de medidas protetivas. Deixou a cargo do juiz, em cada caso concreto, avaliar qual a melhor restrição para aquela situação pontual. Mas as mais comuns é o afastamento do lar, essa me parece a mais drástica que tem, a proibição de contato, a proibição de aproximação. Para pessoas que integram os órgãos de segurança pública, tem também a suspensão da posse, do porte de armas. Isso é muito nocivo para quem trabalha, né, nos órgãos de segurança pública, porque eles são imediatamente afastados, acabam perdendo um complemento financeiro em razão disso, e aí isso também impacta na outra ponta, que é o filho, que deixa de receber também um valor maior de pensão, em razão dessa restrição. O homem trabalha menos, ganha menos, então contribui com menos. Então, tudo isso tem um efeito em cascata muito grande. Então, retomando aqui, respondendo a sua pergunta, doutora Luciane, de fato o juiz ele tem um amplo rol de medidas para atender às diversas situações de risco que a vida nos traz, né? Certo. Doutor, e agora a gente entrando na questão dos filhos, né? Da relação com os filhos. Quando essas medidas, elas dificultam essa convivência, né, do pai com o filho ou com os filhos, como é que é feito, né? O que se pode fazer para amenizar essa restrição, né? Geralmente, o que nós presenciamos é que nas medidas protetivas, em muitas decisões, você tem a informação de que, olha, as medidas protetivas elas são em favor da suposta vítima e não interferem na prole, ou seja, isso não atrapalha a convivência com o filho. Óbvio, vamos lá, vamos trazer isso para a prática. Se a criança tem 1 ano, 2 anos, e a criança ela está a todo momento com a mãe, com a residência fixada na residência materna, e essa mãe tem medidas protetivas contra o pai da criança, é óbvio que essa protetiva não só atrapalha, como impossibilita qualquer aproximação do pai com o filho. Porque se o filho está com a mãe e ela tem protetivas, significa que se o homem aproximar do filho, ele está violando a protetiva porque a mãe está do lado da criança. Então, obviamente que não se trata de um mero dissabor, como muita gente propala por aí. As pessoas que falam isso não vivenciam nada. São decisões de gabinete que estão fora completamente da realidade. E essa situação, ela merece todo o cuidado. É óbvio que uma medida protetiva contra a mãe de uma criança recém-nascida, de 2 anos, por exemplo, é lógico que afeta de forma decisiva a convivência do pai com essa criança. Nesse caso, qual o caminho adotar? Esqueça negociar com o parente, fazer alguém intermediar essa questão, porque isso tudo vai ficar na mão da vítima. Se a vítima falar, não vai ver, vai dificultar e você não vai conseguir ver e conviver com seu filho. Ingresse imediatamente com uma ação de regulamentação de visitas, estabeleça ali os dias e os horários e quem vai fazer essa ponte. Isso é importantíssimo, porque estará assegurado o seu direito de pai de conviver com seu filho sem que essa decisão fique sendo unilateral da genitora. Vale ali a decisão judicial. Certo. Doutor, tem muitas pessoas que questionam se existe de fato uma defesa preventiva contra as medidas protetivas, né? O doutor sempre tem uma atuação, né? E sempre informa que o advogado ele acaba reagindo a essas medidas. Como é que o senhor explica isso? A atuação na defesa na Lei Maria da Penha ela é reativa. Primeiro tem que ter o problema para depois nós buscarmos a solução dele. Não tem como a gente apresentar uma resposta antes da pergunta. Precisamos ter a pergunta para respondê-la. E nas medidas protetivas funciona igual. Não tem como a gente fazer uma defesa antecipada sobre algo que nós não conhecemos. O que nós fazemos é orientar. Aí vem o papel do nosso canal, né, de orientação, de trazer conteúdo informativo de qualidade, esclarecendo dúvidas. Então, esse é o papel preventivo.
que as pessoas assistem, têm acesso a um conteúdo de qualidade, um conteúdo democrático, gratuito, e lá eles teriam essas orientações. Agora, elaborar uma defesa sem ter a protetiva, isso não existe. Isso é dar uma resposta antes da pergunta. Certo. Doutor, agora, com relação a essa questão do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero e a perda da chance probatória, né? Como é que o doutor explica isso, esclarece isso para os nossos ouvintes? Perfeito. Primeira coisa, o que é o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero? Foi inicialmente uma resolução instituída pelo CNJ, multidisciplinar, formada por competentes profissionais, depois se tornou lei. Significa que, considerando o histórico brasileiro de misoginia, de que a violência doméstica ela acontece geralmente entre quatro paredes, de difícil prova, criou-se um protocolo para considerar, para ter validade a palavra da suposta vítima. E nesse caso, quando afirmamos, olha, a palavra da vítima em contexto doméstico e familiar, ela assume referência, importância, é por conta dessas situações e desse histórico todo. Ocorre que esse protocolo ele está sendo utilizado, mal utilizado, no meu ponto de vista, em alguns casos, para justamente compensar uma deficiência probatória que não foi produzida pela acusação. Vou dar um exemplo. Imagine o seguinte, a suposta vítima conviveu com o marido, estão separados há 5 anos e ela, depois de uma situação pontual, ela faz uma denúncia contra esse ex-marido, dizendo que ele teria agredido ela 5 anos atrás, que ela ficou com hematoma, teria cortado o cabelo, teria humilhado, e ela não fez boletim de ocorrência nenhum, e que ela na época ficou com muitos hematomas, com um problema emocional muito grande. Repare que naquele momento lá atrás, ela tinha condições de produzir provas aptas a demonstrar a alegação dela. Ocorre que, com o decurso do tempo, essas provas deixaram de existir. Então, nós não podemos depositar 100% de credibilidade na palavra da pessoa que se diz vítima após todo esse tempo, sendo que na época ela tinha disposição de produzir aquelas provas e demonstrar a veracidade da sua informação. Porque se nós apostarmos 100% na palavra da suposta vítima nessas condições, nós teremos aqui retirando o direito daquele homem acusado de contradizer as provas que deveriam ser apresentadas lá atrás. Então ele tem um prejuízo enorme, monstruoso, porque a vítima não produziu prova quando tinha na época. Então aí a minha crítica é que, nesses casos específicos, se havia ao tempo do fato provas materiais e a vítima não utilizou, ela não poderia agora, depois de muito tempo, se escudar no protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero para compensar uma perda probatória que ela causou. E isso contraria o dever probatório, isso contraria também todas as bases sobre as quais o direito penal está construído e foi construído. Então, essa é a minha crítica. Então, tendo prova lá atrás, essas provas deveriam existir. Se elas não têm, quem deve arcar com esse ônus é a acusação. Certo. Doutor, e com base nessa informação, o doutor acredita que há um tempo mínimo assim que pode ser considerado para a produção dessas provas ou o doutor entende de uma forma diferente? Olha, não tem como a gente prever todas as situações, mas o que eu penso é, se existe prova, ela tem que ser utilizada. Agora, se existiu essa prova e atualmente ela não existe mais em razão do tempo, esse ônus não pode recair sobre o acusado, deve ser suportado exclusivamente pela acusação. Certo. Doutor, quero agradecer aqui mais uma vez a ilustre presença do doutor, elucidando todas essas situações, todos esses questionamentos, né? E tirando todas essas dúvidas, né, que muitas vezes as pessoas têm, não sabem onde recorrer, precisa buscar o auxílio de um advogado, o auxílio de um especialista na área, como o doutor, né?
E vou deixar aqui aberto, né, para o doutor divulgar as suas redes, onde as pessoas podem entrar em contato. Eu que agradeço, doutora Luciane. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado por fazer parte desse podcast, né? Que não é só um podcast, é uma proposta, né, de melhoria, de atualização, de aperfeiçoamento. É um podcast, na verdade, é um canal voltado ao interesse público, né? E quero agradecer a todos vocês que se inscrevem, que assistem, que comentem. O comentário de vocês é a matéria-prima de novos episódios. Então, porque aqui nosso propósito é trazer respostas para as inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas de todos vocês. Então se inscrevam, comentem, compartilhem também nossos vídeos e agradeço imensamente a todos vocês. Agradeço também a Infobyte, que é a nossa parceira, que de certa forma ajuda a alavancar e levar informação de qualidade, de interesse público para o Brasil e para o mundo. Então, muito obrigado, agradeço. E também agora não deixem de acompanhar o Spotify, que vai ter aí episódios migrados para o Spotify. Não perca essa nova novidade. E não se esqueçam, respeitem as mulheres. Com certeza, doutor Júlio. Muito obrigada a todos e nos acompanhem para os próximos episódios. Tchau, tchau.